Que o seu coração nesta hora esteja preparado e pronto para ouvir e receber a palavra do Senhor. Na última canção, na penúltima canção que nós cantamos com o grupo de louvor aí antes do ofertório, nosso pedido a Deus é que nos encha de perdão e graça, né? E ser cheio da capacidade de perdoar de forma graciosa não é uma coisa de nós mesmos, senão da ação do Espírito de Deus em nós. Então, que essa nossa oração cantada seja respondida pelo Senhor na nossa vida. E hoje eu quero falar exatamente sobre isto, pedindo perdão da maneira errada. Você já parou para pensar que há formas de pedir perdão em que muitas vezes não funciona porque o modo de fazê-lo foi errado? O perdão que vai funcionar é aquele perdão que brota de um coração verdadeiro, de um coração sincero. E nós vamos aprender isso hoje olhando para 1 Samuel. Primeiro, vamos olhar o texto que está no capítulo 28, versículos 4 a 7. 1 Samuel 28, 4 a 7. Nos diz assim a palavra de Deus, e você pode acompanhar aí na exibição. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Até aí, por enquanto. Pai, que a tua palavra nesta noite tenha um lugar especial no coração de cada um de nós. E que o teu Espírito esteja produzindo em nós transformação e mudança a partir da tua palavra. Gera em nós, ó Deus, novas criaturas pelo poder do teu Espírito. E que a graça do Senhor seja conosco em nome de Jesus. Amém. Consideremos primeiro, meus irmãos, o silêncio de Deus e o desespero de Saul. Já passou por aquela situação em que você ora a Deus e Deus não responde? E você tem o sentimento e a sensação de que Deus está em silêncio para com você? Saul viveu esse momento. E nós queremos voltar os nossos olhos para essa realidade que é bastante instrutiva nas Escrituras. É o momento que trata do declínio, do final do reinado de Saul. Nós vamos encontrar aqui, nesse capítulo 28, um homem cercado pelo medo. Os filisteus, eles estavam acampados em Sunem, e ao ver o tamanho do exército inimigo, Saul estremeceu. Teve medo. Aquele era um momento em que a relação dele com Deus não era boa. Aquele era um momento em que ele já havia rompido a relação com Samuel há muito tempo. E Saul, então, está desesperado diante de um exército inimigo. O texto diz que ele ora ao Senhor, ele busca o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu. Verso 6. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O Senhor respondia e costumava atender o clamor dos seus servos, através dos seus profetas, através de revelações, mas aqui, ou mesmo por sorte, aqui nem mesmo por esses métodos que eram familiares àquele povo, nem mesmo por um desses métodos o Senhor
respondeu a Saul. Diante do silêncio divino, o que Saul faz? Ele toma uma decisão desesperada. Ele busca uma médium em Endor, e ele já havia, em tempos anteriores, mandado exterminar todas as médiuns do país. E aquela mulher estava ali escondida, refugiada, ela não queria ser descoberta. Teologicamente, este episódio ele é complexo. A aparição de Samuel naquele contexto tem gerado debates ao longo dos séculos. No entanto, a nossa perspectiva mais segura para a nossa reflexão e a nossa caminhada pastoral aqui nesta noite é entender que, independentemente da natureza daquela manifestação, o foco central aqui é o estado espiritual de Saul. O personagem aqui não é Samuel, é Saul. Ele tentou forçar uma comunicação com o sagrado por meios profanos, porque havia fechado as portas da obediência. A gente vai ver um pouco mais adiante como Saul se tornara desobediente e, portanto, perdera essa graça de receber resposta do Senhor. Saul chega um momento em que ele não quer o perdão que transforma. Ele queria uma resposta que o salvasse de uma situação de desastre imediato. Ele queria uma resposta que o livrasse de uma situação constrangedora diante do seu povo. Ele estava pedindo ajuda e talvez até perdão, mas ele estava fazendo isso de uma maneira errada. Aí nós vamos para 1 Samuel 15, os versos 12 a 35, eu vou ler apenas os versos 12 a 30. Nós temos aqui a anatomia de um arrependimento superficial. Aquilo que seria um arrependimento que não é sincero, que não vem de um coração de fato transformado. E talvez você deva olhar para este exemplo de Saul hoje à noite e perguntar a si mesmo: eu tenho lidado com o perdão como esse homem lidou? O perdão pelo qual eu tenho passado em situações da minha vida tem sido algo profundo e sincero ou é algo na superfície? Veja o que diz 1 Samuel 15, a partir do verso 12. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã. Lembrem-se que nós estamos no capítulo 15, bem antes daquilo que aconteceu lá no capítulo 28 que nós lemos. Mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Nessa época Samuel era juiz e profeta em Israel e era um homem temido pela sua relação com Deus. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. E aqui eu imagino que ele já está tremendo. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno, aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel.
O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Guarda isso, meus irmãos. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Verso 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Está demitido. Então Samuel lhe disse: hoje, mas quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo, para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul, e este adorou o Senhor. Até o verso 31. Vejam, meus irmãos, mesmo quando Saul admite o seu erro, ele revela onde estava o seu coração. Mesmo quando ele diz pequei, ele na verdade está mais preocupado com a sua autoimagem. Pequei, mas honra-me agora, peço-te, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Percebam os irmãos a tragédia desta afirmação. Saul estava mais preocupado com a sua imagem pública do que propriamente em honrar a Deus, em agradar a Deus. Ele estava mais preocupado com seu status diante dos líderes do povo do que aquilo que for a ruptura que ele teve de comunhão com o Senhor. Ele queria o perdão como um selo de aprovação social, não como uma purificação da alma. Ele queria manter o trono, mesmo tendo perdido o reino. O silêncio de Deus, muitas vezes, vai atuar como uma disciplina amorosa. Quando Deus não responde, o caminho não é buscar atalhos místicos ou soluções humanas rápidas, mas intensificar o autoexame e oração no altar, em oração, confissão e arrependimento diante do Senhor.
Nós temos dois exemplos bíblicos de outros reis que aparecem na história sagrada. Na última quarta-feira falamos rapidamente sobre um deles, Manassés, em 2 Crônicas 33. Dos versos 1 a 17, você tem um breve resumo do que foi o reinado de Manassés. Alguém que teve certamente um dos reinados mais longevos de Israel. Ele ficou 55 anos no poder. Mas na primeira parte do reinado de Manassés, ele fez e aprontou. Ele foi um profano, ele foi um ímpio, ele desagradou a Deus, ele consultou toda sorte de bruxaria, ele colocou no altar do Senhor aquilo que era ídolos estranhos, sobre os quais o juízo de Deus já viera sobre aquela região. Então Manassés foi um péssimo rei, no que diz respeito à sua relação espiritual. E aí ele passa por uma situação de humilhação, em que ele é levado como um animal escravizado para a Babilônia. Ele é acorrentado, ele é levado com presas e acorrentado. Então, aquela era a forma de humilhar quando o povo dominava o outro, porque era uma forma de levá-los como escravos. Foi assim que muitos vieram para o Brasil também, acorrentados, humilhados, e alguns que vieram eram reis na sua terra, porque o próprio continente africano, quando fazia da escravidão uma exploração, na conquista de outros povos, vendiam os povos conquistados como escravos. E o Brasil e outras nações se aproveitaram disso e receberam muito daquele tipo de injustiça. A realidade é que essa injustiça bíblica, ela é bíblica e é antiga. Os domínios dos povos. Então, Manassés viveu essa realidade. Mas quando Manassés foi para a Babilônia, nessa situação de humilhação, ali ele se arrepende. Ali ele busca a Deus. Ali ele ora. Ali ele se quebranta. E Deus dá a ele uma nova oportunidade e permite voltá-lo ao trono. E ele retorna a Jerusalém e ele reassume o trono. E na segunda fase do seu reinado, ele é um empreendedor, ele constrói, ele melhora as instalações, ele promove obras. Então, nós temos um Manassés antes e depois da humilhação. E em ambas as situações, nós vamos perceber a influência dele sobre o povo. Na primeira parte, a influência foi perversa, porque quando um governante ruim governa, o povo também se corrompe. Na segunda parte, quando ele muda, o povo também acompanha a mudança dele, e o povo passa a buscar a Deus. De modo que Manassés é um exemplo de alguém que passa por situações de desobediência, de quebrantamento, arrependimento e restauração da parte de Deus. Um outro exemplo é o de Nabucodonosor, um rei persa, lá da Babilônia, poderoso, era alguém que dominava o império da época, todos os outros países estavam sujeitos a ele, e ele então se enche de glória, e no momento que ele se enche de glória, ele é humilhado. E a profecia é que ele ficaria como um animal, o profeta Daniel diz, e ele de fato vai viver uma situação de adoecimento mental tão intenso que ele se comporta como um animal. E ele vai comer capim, e os pelos crescem, e ele vai ter uma vida transformada. Mas no lampejo de lucidez naquele estado, Nabucodonosor se arrepende e reconhece que Deus é o Senhor. E aí ele tem a vida dele restaurada. Deus o restitui ao poder e devolve a sanidade mental dele e permite a ele continuar. Então nós temos dois exemplos de pessoas que passam por situações terríveis, se arrependem, se voltam para Deus e Deus dá uma nova oportunidade. Por quê? O que nós temos aí é o exemplo de um Deus gracioso, um Deus amoroso, que por mais grave que seja o pecado do homem, dá uma nova chance para aqueles que se arrependem. É o Deus que dá novas oportunidades para aqueles que verdadeiramente experimentam o arrependimento. E Saul, então, vive as suas experiências, mas ele não se arrepende. Ele não experimenta aquilo que esses outros dois reis experimentaram. Não que Manassés ou Nabucodonosor sejam exemplo de inspiração. Eles foram muito perversos. Mas o fato é que Saul poderia ter seguido o mesmo caminho, e ele não seguiu. Ele não se arrependeu.
e ele continuou nos seus pecados, de modo que ele colheu aquilo que ele plantou. E aí nós vamos ter, novamente olhando para 1 Samuel 28, de 4 a 7, nós vamos ter alguém em que a fé é substituída pelo medo. Se antes aquele era um homem que tinha fé no começo da sua jornada, no começo do seu reinado, quando ele se reconhece que não teria, na verdade, o perfil para ser rei, Deus o transforma em rei, e se naquele começo de caminhada ele tem uma relação de temor, agora a relação dele é de desobediência e de rebeldia, e aí o medo vai tomar o lugar da fé. Então, em Endor, nós vemos o resultado final dessa postura. Saul está disfarçado à noite, está buscando aquilo que ele mesmo havia proibido em tempos de maior lucidez espiritual. O pedido de perdão ou de orientação de Saul é motivado puramente pelo medo das consequências. Não é um pedido de perdão que brota de um coração arrependido, mas é o medo das consequências dos seus atos. Não é pelo horror ao pecado. Ele não chora porque ofendeu a santidade de Deus. Ele treme porque os filisteus são fortes e ele se sente sozinho. E quando você se sente só, o maior ou menor dos inimigos se torna um gigante diante de você. Quando você está só, você vê diante de você as adversidades, dando a ela uma dimensão de grandeza muito maior do que aquilo que ela teria se você não se sentisse desamparado. A diferença entre o exército de Israel, que está acampado contra os filisteus, em que Golias desafia aquele exército, chamando um deles para lutar com ele, e aquele que vencesse dominaria todo o outro exército. Então, a diferença entre o comportamento medroso daquele exército, que não tem confiança em si próprio, de um garoto franzino, que tem uma relação intensa com Deus, chamado Davi. E quando ele chega e vê o gigante desafiando o povo, ele, imbuído da fé em Deus, revestido da coragem que vem do Espírito, ele então se lança ao enfrentamento daquele gigante e ele vence. Porque o poder e a força não estava na individualidade, na mão da pessoa, mas está no Deus que sustenta. E é isso que faz diferença na vida daquele que crê. A diferença na vida daquele que tem fé. O Deus que chega com o recurso, o Deus que chega com a provisão. Saul estava longe disso. O coração dele estava fechado para as coisas do Senhor. Ele então busca um arrependimento que na realidade não é aceito, porque o coração dele não se quebranta diante de Deus. E aí, eu quero considerar alguns elementos essenciais da vida cristã a partir dessa reflexão. Primeiro, o arrependimento superficial versus o arrependimento verdadeiro. O arrependimento superficial foca no eu. Como isso me afeta? O que vão pensar de mim? São perguntas feitas para aquele que busca um arrependimento focado na superficialidade, focado no eu. Já o arrependimento verdadeiro foca em Deus. Contra ti somente pequei. Salmo 51, 4. O verdadeiro arrependimento produz uma mudança de mente e de direção. É aquilo que os gregos chamavam de metanoia. Você muda completamente de direção, do curso em que estava indo. Enquanto que o arrependimento superficial, ele produz apenas remorso. Tentativas de reparação externa sem mudanças internas. Lembram de Judas?
Quando Judas se dá conta do que fez, ele pega as moedas e joga no templo, como que arrependido pelo que fez. Mas aquilo não era um arrependimento profundo, era remorso. E ele vivencia a dor da traição. Vejam que a preocupação de Saul era com a honra diante do povo. Já o clamor de Davi, no Salmo 51, o foco é exclusivamente a restauração da alegria, da salvação e a pureza do coração. Então, que nós tenhamos o discernimento de perceber o que é um arrependimento superficial do que é um arrependimento sincero. Tenhamos isso em mente. Uma segunda reflexão, a tentação de preservar a imagem. Saul preferiu ser honrado diante dos homens a ser aceito por Deus. Muitas vezes, em nossas famílias e em nossas igrejas, nós pedimos perdão de uma forma estratégica para encerrar o assunto e manter as aparências, sem de fato o coração estar verdadeiramente restaurado. Há um perigo, meus irmãos, em querer o perdão estratégico, que é o de usar do pedido de perdão como uma ferramenta social para evitar conflitos, sem que haja uma real mudança de atitude perante o Senhor. A restauração, ela exige vulnerabilidade. A restauração exige quebrantamento. E a imagem é a armadura que impede muitas vezes essa cura. A autoimagem, o modo como uma pessoa se vê diante dos outros ou aquilo que eles acham que os outros vão pensar delas. Muitas vezes ela fica por trás dessa armadura e não tem a humildade de confessar. Não tem a humildade de reconhecer, de admitir os seus erros. Às vezes isso é na relação familiar. Um pai ou uma mãe acha que nunca deve pedir perdão a um filho ou uma filha, mesmo sabendo que está errado. Pais e mães que têm a hombridade de reconhecer os seus erros diante dos seus filhos e pedir perdão, são pais que alcançam grandeza no conceito dos filhos. São pais que se elevam diante dos filhos, porque às vezes tudo que o filho quer é ver um pai ou uma mãe humilde dizendo: me perdoe, minha filha, eu exagerei com você. Me perdoe, meu filho, eu acabei perdendo a paciência e fui demais. Então, você mãe, você pai, que tem aquele linguajar irritadiço, que tem aquele linguajar que reclama o tempo todo, que não para refletir antes de falar, que às vezes detrata seu filho usando termos pejorativos, depreciativos, não valorizando a bênção que é a sua herança que Deus te deu. Às vezes você quer encorajar, mas você usa palavras de desencorajamento. Você é burro, você não aprende nada, você não serve para nada. E você às vezes usa desses termos sem achar que isso não vai ficar na mente, no coração do filho. E fica. E você deprecia o seu filho, deprecia a sua filha com termos que não são saudáveis. Então, que você possa rever o modo de lidar com a repreensão, com a correção, possa reaprender, entendendo que essa não é a melhor forma de chamar alguém ao arrependimento. É preciso refletir sobre essas coisas. Há uma outra reflexão importante a ser feita, que é o peso de justificar o injustificável. Tentar explicar o pecado é uma forma de mantê-lo. Saul tinha uma justificativa para cada erro. Na vida cristã, a maturidade começa quando nós paramos de dar nomes bonitos aos nossos erros. O pecado confessado e abandonado encontra misericórdia. O pecado justificado torna-se um fardo que nos afasta da presença de Deus. Essa semana, uma pastora viralizou nas redes sociais
porque pregando num certo evento, numa conferência, ela falou aquilo que para nós muitas vezes é comum falarmos em nossos púlpitos. Mulheres, não aceitem abuso em casa. Não casa com o verdadeiro discípulo de Jesus, você viver uma relação abusiva, de violência, de agressividade, de espancamento. Isso não casa com a natureza do discípulo de Jesus. Não aceite comportamentos erráticos, como pedofilia, como pornografia, comportamentos como esses no seu lar. Se você é um cristão, não aceite isso. Se você tem sinais de que alguém na sua casa oferece uma denúncia de abuso, seja um tio, um avô, um primo, porque a maioria dos abusos vem do círculo próximo, você pai, você mãe, não desacredite da versão da criança, investigue, procure ouvir atentamente e não dê acobertamento para comportamentos errados como esse. Uma fala mais ou menos nesse teor viralizou e foi objeto de entrevista, porque isso o mundo lá fora acha que não é dito nas igrejas. E na verdade nós dizemos, porque nós queremos que essa comunidade, esse povo de Deus, seja povo saudável. Nós vimos para a igreja com nossos males, com nossos pecados, com nossos defeitos, mas é aqui que Deus vai nos corrigindo, vai nos moldando, vai nos forjando, como vimos hoje pela manhã na escola bíblica, à luz do filme A Forja. Deus vai nos forjando para que sejamos pessoas melhores, tenhamos nosso caráter transformado, nossa vida modificada. Então, é preciso ter coragem de não admitir e de não conviver com o pecado na prática da sua realidade familiar. Uma quarta reflexão é que o perdão e a restauração devem seguir o exemplo de Jesus. Diferentemente de Saul, Jesus nos convida a um caminho da verdade. Ele não oferece um jeitinho para manter as aparências. Ele nos oferece a cruz, onde nossa imagem morre para que a sua vida cresça em nós. Jesus ensina que a reconciliação com o irmão é pré-requisito para uma adoração aceitável. Mateus 5, 23 e 24. O perdão em Cristo não é apenas o cancelamento de uma dívida, mas a reconstrução de uma relação baseada na verdade. Enfim, Cristo, meus irmãos, é suficiente. O perdão não é conquistado por nossos méritos pessoais, mas recebido pela graça de Cristo, que nos convida a viver na luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso está onde? Mateus 5:16. Guarda isso. Essa é a divisa dessa igreja. Mateus 5:16. Memoriza isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Esse versículo, ele inspira a estrutura da nossa igreja, que é o formato de uma estrela semelhante à nossa logo. E a ideia é que nós possamos ser um povo que brilhe, mas brilhe a partir da luz de Cristo em nós. Do menor ao maior, possamos fazer resplandecer a luz do Senhor e que isso acompanhe toda a nossa jornada, a nossa vida. Meus irmãos, como nós podemos aplicar isto à nossa realidade e à realidade da nossa igreja e do nosso povo? Primeiro, na família, o pedido de perdão não pode ser uma desculpa, mas você também errou. O pedido de perdão não pode começar dessa maneira, em que você quer pedir perdão, mas justificando porque você fez o que fez. O pedido de perdão não pode ser dessa maneira. Esse é o método de Saul. O perdão cristão diz:
eu errei, por favor, me perdoe. Essa é a maneira certa, é a maneira correta. Na liderança e na convivência entre irmãos, nós precisamos abandonar a necessidade de parecer perfeitos. A igreja, meus irmãos, não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores remidos. Nós estamos aqui como aqueles cidadãos leprosos ali na porta de Jerusalém, ali em Samaria, em que naquele ambiente em que a cidade está cercada, eles então dizem uns para os outros, se nós ficarmos aqui, vamos morrer mesmo de fome. Vamos lá no acampamento dos inimigos, ver o que acontece. Chegando lá, eles descobrem que um anjo do Senhor tinha passado e os inimigos fugiram, deixando para trás roupa, comida, tudo que eles tinham. E eles então entram numa tenda, pegam aquilo que precisam, entram na outra e comem aquilo que precisam. E de repente um deles diz, nós não estamos fazendo a coisa certa. Eram leprosos. Estavam na porta lá para morrer de fome. E o inimigo cercando a cidade. E eles vão lá e descobrem que os inimigos fugiram. E eles veem fartura. E aí eles dizem para si mesmos, não estamos fazendo a coisa certa. O nosso povo está lá, faminto. É preciso que a gente volte e diga para eles que temos comida aqui. E aí eles voltam e anunciam e aquele povo vai em demandada na direção daquele acampamento inimigo. A realidade é que nós precisamos nos ver como esses leprosos que estávamos à míngua, correndo o risco da morte nos nossos delitos e pecados. Jesus nos resgatou e nos salvou. E nós estamos vivendo uma realidade de conforto. Mas nós não podemos continuar nessa realidade de conforto. É preciso olhar o outro lado da rua. É preciso olhar o ambiente ao seu redor. É preciso ver as pessoas que estão perecendo e dizer, nós estamos fartos, mas a gente morrendo ao nosso redor. Vamos lá e dizer, há esperança em Jesus. Há vida em Jesus. Há restauração da sua família. É possível você encontrar um novo caminho. É possível você encontrar um novo significado para a sua vida. É possível você encontrar novos propósitos. Deus restaura, Deus te ama, Deus perdoa. É preciso que nós nos vejamos como esses que buscam levar essa luz diante dos homens. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores remidos. Se você falhou, não tente honrar a sua imagem, se autoprotegendo diante dos outros. Busque a restauração genuína, mesmo que isso custe o seu orgulho. Conflitos, meus irmãos, não se resolvem com o tempo. Resolvem-se com arrependimento. A maturidade cristã é medida pela nossa capacidade de reconhecer o erro rapidamente e buscar reconciliação sem máscaras. Não sejamos como Saul, que buscou respostas no escuro porque não suportou a luz da verdade de Deus sobre sua própria vida. Nossa igreja deve ser um ambiente seguro para a confissão, combatendo a tentação de manter aparências religiosas que mascaram o pecado. É importante manter uma cultura de transparência e de honestidade, sem que isso signifique exposição constrangedora uns dos outros. É preciso sentir que o ambiente lhe é bastante amoroso para você chegar e admitir o seu pecado e receber a graça do perdão. É preciso que a transparência esteja nesse nível de maturidade em que as pessoas não tenham que conversar umas com as outras pisando em ovos, com mimimi, mas sendo honestas, verdadeiras, sinceras. É preciso ter a coragem e humildade de confessar, eu pequei, não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como o menor dos teus empregados. É a versão do filho pródigo. É importante
que nós tenhamos isso em mente. Por isso, eu quero caminhar aqui para a conclusão, chamando você para uma reflexão. Saul terminou seus dias de forma trágica, porque tentou gerenciar seu pecado em vez de entregá-lo. Ele pediu perdão da maneira errada, com o coração endurecido e os olhos voltados para si mesmo. Hoje, o Senhor convida cada um de nós ao caminho oposto. Ele nos convida à transparência. Talvez você esteja vivendo esse silêncio de Deus em alguma área da sua vida. Não busque atalhos. Não tente preservar sua imagem. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus e Ele, a seu tempo, o exaltará. Neste domingo, meus irmãos, em que celebramos o Dia das Mães, precisamos lembrar que o lar é o primeiro lugar onde exercitamos o perdão e a restauração. Que é o exemplo de amor sacrificial e o amor cuidadoso das mães que fazem parte da nossa igreja nos inspire a buscar relacionamentos puros, relacionamentos familiares saudáveis, onde o perdão não seja uma ferramenta de manipulação, mas um bálsamo de cura. Que cada mãe aqui presente seja fortalecida na graça de Deus para conduzir seus filhos no caminho da verdade e do arrependimento genuíno. A celebração do Dia das Mães nos convida ao arrependimento como o alicerce de um lar cristão saudável, removendo as barreiras do orgulho entre pais, filhos, mães, filhas, e assim que aquilo que nós podemos aprender hoje, com base na vida de Saul, não seja aquilo que venha a ser seguido por cada um de nós. Pelo contrário, que nós adotemos o caminho sugerido por Jesus e o arrependimento e o perdão seja uma marca sincera nas nossas convivências, nas nossas relações. E aí eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. Eu vou convidar você para fechar os seus olhos e repetir esta oração. E que você o faça de coração diante do Senhor. Feche seus olhos agora. Curve sua cabeça. Coloque seu coração concentrado no Senhor. E diga agora para Deus. Senhor Deus. Diga isso no seu coração, diga isso com seus lábios. Pedimos que o teu Espírito sonde os nossos corações, o nosso coração, o meu coração nesta noite. Livra-me da hipocrisia de Saul. Dá-me um coração que se quebranta diante da tua palavra. Dá-me um coração que valoriza mais a tua aprovação do que o aplauso dos homens. Que o meu pedido de perdão seja sincero e que a nossa vida, que a minha vida reflita a verdadeira restauração que só há em Jesus Cristo. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, que esta palavra e que a oração feita pelo teu povo nesta hora seja recebida por ti, como pessoas que estão com corações contritos, corações quebrantados, corações que se humilham diante do Senhor e dizem para ti, contempla-me com a graça de perdoar em profundidade, contempla-me com a graça de receber o teu perdão de forma plena e dá-me a capacidade de perdoar também e de me arrepender diante dos meus erros e pecados. Que nesta noite a palavra do Senhor surta efeito, produza restauração e mudança e nos faça crescer na capacidade de servir e honrar o Senhor com integridade. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu assim oro em nome de Jesus. Amém.
Amém.